segundo a vontade do teu Espírito, Senhor, para a glória e honra do teu nome, na beleza da tua santidade, ó Pai, nós pedimos e te agradecemos. Convosco, nosso amado evangelista. Glória a Deus. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos queridos, sem perca de tempos, eu convido os irmãos a abrir, aleluia, as suas Bíblias comigo no livro de Números. Aleluia. Números capítulo 13. Aleluia. Vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas Deus sabe, aleluia, o porquê. Nós estaremos lendo do versículo 25, 13, 25 até o 14, 9, amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste, nela verdadeiramente manam leite e mel, este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com ele subiram, porém, disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Então toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e dará a nós. É uma terra em que manam leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Amém? Podeis aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu não pude vir aqui esta semana por motivo de trabalho, só apareci aqui na sexta-feira à noite. Não tive nenhum contato com o nosso irmão José, que fez a leitura oficial também no capítulo 13
no versículo 17 até o 25. Então, crente, eu não sei o que você veio buscar hoje, mas uma coisa é certa, abra bem seu ouvido, porque aonde há concordância da palavra, grande mistério eu quero vos dizer, aleluia, não vos permitais entrar dentro destas portas sem preparar-vos para serdes usados, porque Deus ainda usa aquele que está aberto para falar e para proclamar a tua palavra. Eu não sei, aleluia, em que situação você chegou e se você se sente, aleluia, mal usado ou não usado, aleluia, e grande é o seu desejo em proclamar esta palavra, em fazer milagres, prodígios e maravilhas, mas o Senhor me manda lhe dizer, Deus, aleluia, tira do teu caminho aquele que se opõe a ti, ou então tira você do caminho dele, mas uma coisa é certa, se o seu desejo é sincero, Deus ainda é Deus que cumpre promessas nessa terra, e você verá, aleluia, ser instrumento da mão do Senhor, como deseja pôs no teu coração. Se há sinceridade em ti, Ele fará com que tu fales e tu cumpras, aleluia, as suas obras nessa terra. Aleluia. A palavra do Senhor, aleluia, registrada em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: é impossível, aleluia, agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, em primeiro lugar, creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Nós estamos falando, aleluia, de um povo que é uma promessa. Um povo que descendia de um homem que foi tirado do meio dos caldeus, especificamente da terra de Ur. E Deus fez uma promessa que ele seria uma grande nação. E aqui está este povo, aproximadamente, aleluias. Glorificado é o nome do Senhor, pelo ano de 1490, aproximadamente antes de Cristo, à borda da terra de Canaã, espiando a terra prometida, terra que foi prometida muito antes deles existirem, aleluia, para poder contemplá-la. Meu Deus. Aleluia. Este povo estava vendo o Senhor cumprir uma promessa feita, aleluia, a Abraão, aleluia, e estava voltando para trás. Meu Deus. Maravilhoso é o teu nome. Glórias a Deus. Santo. Estava voltando atrás daquilo que Deus tinha prometido. Fazendo, aleluia, uma pequena leitura, aleluia, e procurando algumas informações, eu descobri que aqueles, aleluia, que aqueles espias passaram por um lugar, entraram pelo sul e foram no sentido do norte, indo por um lugar que, entre eles subirem a espiar a terra e voltar novamente, dava 560 quilômetros. Eles andaram entre ida e volta 560 quilômetros a espiar a terra. Por isto que eles demoraram tanto. E o interessante, irmãos, e é interessante é que eles dizem assim: a terra por onde passamos verdadeiramente mana leite e mel. Com esta declaração, irmãos, eles declaram que o Senhor é verdadeiro, que a promessa que o Senhor havia feito era verdadeira. E esta promessa foi feita a Abraão, irmãos, no capítulo 15 de Gênesis, do versículo 13 a 16, que diz assim: Deus apareceu a Abraão, aleluia, por volta de 1913 a.C., quando Abraão já estava bem adiantado em idade e já não havia mais nada que Deus pudesse, em termos materiais, dar a Abraão.
E Deus visita Abraão e chama ele para fora e diz assim, olha, né? Vem para cá. E Abraão vai dizer assim para Deus, olha, Senhor, o que o Senhor mais poderá me dar? Não me deste descendência sobre a face da terra, de forma que eu vou pegar um dos meus empregados e vou constituí-lo como herdeiro da minha casa, porque não me deste herança. Tenho de tudo, mas não tenho filhos. Ele disse assim, venha cá para fora, olhe para o céu, para as estrelas. Se alguém puder contar as estrelas, assim será, pois, a sua descendência. Em outra ocasião, ele diz a Abraão o seguinte, olhe para o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, a sua descendência será contada sobre a face da terra. E aí Abraão, aleluia, não por incredulidade, Abraão creu nesses mesmos versículos e diz que isto foi lhe imputado por justiça. Aleluia. Abraão acreditou na sua promessa, ainda que não estava vendo. Aleluia. Aleluia. Abraão estava já estava com 99 anos. Ele saiu da terra dos caldeus com 75 anos. Aleluia, para esta jornada que Deus disse, olha, vai para onde eu te mostrar. E ele saiu e foi. 25 anos depois ainda, o filho não tinha sido dado, a promessa ainda de todo não tinha sido cumprida. E às vezes eu observo, irmãos, que nós queremos a nossa promessa amanhã. Deus fala hoje, aleluia, eis que te levarei pelos quatro cantos da terra, e você já está com a mão no passaporte. Ô glória! Aleluia, Jesus. Só que, meus irmãos, quem disse que tu está preparado? Quem disse que chegou o tempo e a hora? Deus apenas me disse que tu irás. Aleluia. Assim como disse Abraão. Abraão foi contemplando, todos conhecem a história. Aleluia, Sara se desesperou no meio do caminho e fez com que Abraão tivesse um filho com Agar. Filho esse que quando chegou verdadeiramente a promessa, aleluia, virou um problema, porque o filho mais velho de Abraão caçoava do menor. Sara irada disse, olha, despede essa serva e esse teu filho, porque ele não herdará com meu filho. E aquilo pesou no coração daquele homem, vou dispensar meu filho, não vou vê-lo mais para onde? No meio deste deserto, o que será dele? E Deus toma mais uma frente a direção para consertar aquilo que o homem faz de errado. E disse assim, não te peço as palavras da tua esposa, porque ele, eu já te falei que será uma grande nação, mas a minha promessa é com Isaac. Aleluia. 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 É verdade. E ele recebeu a seguinte promessa. Ele fala assim ao Senhor. Aleluia. Retomando, ele falou assim ao Senhor, como é que saberei que essas coisas se cumprirão assim, do jeito que o Senhor falou? E ele manda Abraão preparar o sacrifício. Passado o dia e Abraão esperando, espantando as aves, caiu um grande sono e Deus aparece nele em visão e diz assim, então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Maravilhoso Deus. Louvado e engrandecido é o nome do É Senhor. fiel, Jesus. Irmãos, uma coisa que você tem que aprender sobre promessa, o Senhor não aparece a ninguém a esmo só porque Ele quer aparecer. É mesmo. O Senhor dá, Aleluia. as promessas que o Senhor faz, é sempre feita com um objetivo. Eu creio, Deus. Deus não promete nada sem um objetivo. Amém. Não é a esmo.
milagre a esmo. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo a ser atingido. Oh, glória a Deus. E o objetivo a ser atingido é o engrandecimento da glória do Senhor. Deus criou os céus e a terra, mas os povos, através dos tempos, se desviaram de Deus e não o conheciam. Se voltaram para as imagens de escultura, se voltaram para outros deuses, se voltaram para sacrifícios abomináveis, pois não poupavam sequer os seus próprios filhos em sacrifício aos deuses. Andavam de maneira que não agradava o Senhor, mas o Senhor, querendo a reconciliação do povo, chamou a Abraão para criar uma nação e dela reconciliar as outras para com ele. Deus dá esta promessa. E por que tinha que ser na quarta geração? Porque o nosso Deus é benigno, irmãos. Aleluia. Embora os amorreus estivessem, aleluia, fazendo o que não agradava ao Senhor, sendo contrários e opositores àquilo que era bom e reto, Deus, na sua infinita misericórdia, disse: a medida deles ainda não está completa. Isto quer dizer que, enquanto o tempo não chegasse, enquanto a medida não enchesse, eles tinham a oportunidade de se arrependerem e mudar. Meu Deus. Aleluia. Mas o povo é rebelde. O homem sem Deus é rebelde. O homem é tão rebelde que chega a empacar. Aleluia. Você já conheceu alguém que você pode matar ele na pancada, mas aquela posição errada ele não sai, não abandona. Se aquilo que ele tem de ruim fosse revertido para aquilo que Deus quer, ô glória. Aleluia. Mas às vezes o homem morre por sua própria iniquidade, por sua própria obstinação. E este povo, irmãos, é um povo que tem promessa. Naquele tempo nós não tínhamos a Bíblia escrita. Aleluia! As coisas eram passadas de pai para filho através do diálogo. Era, como diz a tradição oral, se falava das grandezas do Senhor e se repetiam essas histórias por muitos e muitos tempos. Por quê? Porque sempre ia nascendo um novo membro. Sempre ia aumentando a família. Então estas histórias eram faladas incessavelmente pelo patriarca. E nós vemos, irmãos, que, aleluia, nos tempos de José, aleluia, no tempo de José, em aproximadamente, aleluia, eu passei aqui, em aproximadamente 1689 a.C., José do Egito, aleluia, recordou os seus irmãos da promessa. Ele disse assim no capítulo 50, no versículo, aleluia, 24 e 25. Ele diz assim, aleluia, disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então fareis transportar daqui os meus ossos. Aleluia. O próprio Jacó sabia disto. O próprio Jacó tinha em mente isto. Uma promessa que foi feita basicamente há quase 300 anos atrás. E ele tinha na sua mente bem viva. Pois fez, aleluia, José jurar antes da sua morte que o enterraria na sua terra e que o Senhor visitaria o povo. Aleluia. Antes mesmo que eles fossem escravos. Olha isso, irmão. Antes mesmo que eles fossem escravos, eles já sabiam da promessa que sairiam de lá. E o que eu aprendo com isso, irmão? O que eu aprendo com isso? Que a promessa, ela se cumpre a seu tempo.
Não cabe a mim e a você ficar indagando qual é o caminho, o Aleluia. como, onde, o porquê. Aleluia! Você acha que Abraão sonhava, meus irmãos queridos, em saber que em determinada época da vida de Jacó, ele com 75 almas iria para o Egito e que os seus descendentes estariam a vender um dos seus próprios irmãos ao Egito, e que este irmão que recebera a promessa de Deus, aleluia, porque os irmãos tinham inveja, porque Deus dava sonhos, Deus dava visão, Deus dava promessas certas para José, e uma promessa que irou muitos irmãos, que eles, com seu pai e sua mãe, se dobrariam perante ele, a sua autoridade. Queriam matá-lo, mas tiveram um pouquinho de temor do Senhor, e o próprio Deus também livrou José da morte, mas foi vendido. Abraão sonhava que este moço iria interpretar, aleluia, os sonhos de Faraó, e seria colocado após uma vida terrível, aleluia, de escravidão, aleluia, de injustiça na sua caminhada, acusado de coisas que não foram feitas, aleluia, mesmo fazendo bem na prisão, sendo esquecido por aqueles que receberam o seu bem, aleluia, o que deixou ele mais alguns anos na prisão. Hoje nós sabemos, aleluia, que era promessa de Deus e era cumprimento, aleluia, no tempo do Senhor. Mas naquela época dissesse a José o porquê que ele passava a tal situação. Injustiçado, e interpretou o sonho. Virou o governador do Egito. Aleluia. Aleluia. Salvou a seu pai, a seus irmãos e as 75 almas que lá entraram na terra de Gósen, viveram muito bem, viveram até a morte de José, muito bem, e até a morte do próprio Faraó, de época que os deixou viver bem. Mas a Bíblia fala que após a morte do Faraó antigo, ergueu-se o novo. E este não conhecia José, e nem muito menos o que ele fez pela terra do Egito. E, vendo a Israel se multiplicar, grandemente temeu e instruiu o povo, dizendo: este povo se multiplica demais, e se houver guerra e eles se aliarem aos nossos inimigos, nós seremos destruídos. Então vamos colocá-los na escravidão. E Deus permitiu, porque já era a promessa. Aleluia, a Bíblia fala que Deus, aleluia, no ano de 1491, portanto quase 200 anos depois, visitou a um moço, aliás, a um moço não, porque ele já tinha 40 anos, então a um senhor, ou a um jovem senhor, por nome de Moisés, que tinha sido livrado da morte de um edito do faraó do Egito, para, aleluia, salvar ao povo de Israel, para ser instrumento de Deus, coisa que ele não sabia que seria. Ele não sabia que seria. Pelo contrário, quando ele matou o egípcio, ele perdeu toda e qualquer esperança e dignidade de que seria alguma coisa perante os olhos do Senhor, e foi para a terra de Midian. E Deus aparece a ele no Monte Sinai, aleluia, em Êxodo capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 9, e disse assim a ele: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, e que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios
Porque, se você não se lembra, Moisés não foi criado no meio do seu próprio povo. Moisés foi criado no palácio de Faraó, na cultura egípcia e não na hebraica. Então Deus volta, diz a ele qual é a raiz dele, Abraão, Isaac e Jacó, e que ele pertence a este povo. Aleluia. E que ele desceu para livrar. Chegou o momento. Chegou a hora. O povo clamou e chegou a hora. A Bíblia fala que 430 anos depois o povo saiu da terra. Deus fez milagres. Deus fez prodígios. Deus fez maravilhas na terra do Egito. Por que Deus fez? Porque, irmãos, você serve um Deus que primeiro se mostra para você que Ele é Deus, que Ele pode, que tudo está no controle dEle, que nada escapa do seu olhar, que Ele resolve aonde você não põe a mão, aonde a sua mão não resolve, aonde a tua palavra não resolve, aonde a tua inteligência não vale nada, aonde a tua beleza não quer dizer nada, aonde, aleluia, a tua força, a tua virilidade não vale nada. Ele se mostra Deus. Aleluia. E muitas vezes a gente se esquece. Porque se a gente não se esquecesse, a gente não perguntava a Deus como, onde, por quê. Por que me veio? Por que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que disso? Por que daquilo e por que daquilo outro? Meu Deus, amém. Porque quando Deus, aleluia, que aí diz que nosso Deus, aleluia, prova o seu amor para conosco, porque nós, ainda sendo inimigos de Deus, isto querendo dizer que nós não queríamos a Deus, nenhum de nós procurávamos a Deus, nenhum de nós passava na porta das igrejas, nenhum de nós ficava perto das igrejas. E pode-se dizer que alguns de nós até odiávamos, e se pudéssemos fechar, fecharíamos. Aleluia! Mas Deus, na sua infinita misericórdia, um belo dia, nos encontrou em algum lugar. E a palavra do Senhor, que muitas vezes eu e você negamos na rua, chegou a nós. Aleluia. E mudou a nossa vida. É E quando mudou a nossa vida, Deus pegou, aleluia, se você chegou naquela, eu não diria nem que é tradição, irmão, é Bíblia. Você pegou, aceitou a Jesus. O primeiro passo é o batismo. Saindo do batismo é o revestimento com o Espírito Santo. Aleluia. Se você faz este caminho, quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo, Deus começou a mostrar a você, dando-lhe dons e dando-lhe promessas para serem cumpridas a seu tempo. E disse, com certeza, preparai-vos. E chegou o tempo para aquele povo. Deus tirou com mão forte para as pragas do Egito. Deus o levou pelo deserto. O povo teve sede. Deus pegou e fez rocha dar água para o povo. Aleluia. O povo teve fome e desejo de comer carne. Deus trouxe, aleluia, do vento oriental carne para 40 dias no meio do deserto. Aleluia! Aonde chegaram e aonde tinha águas amargas, Deus pegou e com um pedaço de pau fez as águas transformarem em águas doces e águas potáveis para consumo. Deus mostrou a este povo durante 40 anos. Aleluia! Não 40 anos, porque 40 anos foi depois, mas no tempo desta caminhada entre o Egito e a porta da terra de Canaã. Aleluia! Muitos milagres, prodígios e maravilhas para dizer, eu estou no controle de tudo. Aquilo que eu vos prometi, sou capaz de realizar. Eu creio. Obedeçam e entrem pela terra. Receba a promessa que se cumpra sobre as vossas vidas aquilo que prometi. Mas o povo, aleluia, como todo ser humano, aleluia, que gosta de facilidade e acomodação, porque nós gostamos da facilidade e adoramos a acomodação.
gostamos. Meu Deus. Porque o ser humano gosta de ter domínio para poder ficar no seu cantinho e não ter que mudar. Enquanto Deus, na promessa que fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, que passou por José, que chegou a Moisés, Deus colocou a sua mão e o seu poder e começou a mostrar. O povo estava contente, mas rebelde. Por que rebelde? Irmãos, certo dia, chegaram os fariseus e disseram aleluia a João Batista, que eles eram, aleluia, que eles eram servos, os filhos de Abraão. João Batista disse assim: não presumais vós de vós mesmos que sois filhos de Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode tirar filhos a Abraão. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que não adianta, não vale nada, e não se fie nisso, o fato de você ter nascido num lar evangélico. É mesmo. É mesmo. Isso não quer dizer nada, em termos de promessa e em termos de salvação. Aquele povo nasceu de uma descendência privilegiada. A sua história era uma história privilegiada. Eles tinham um Deus poderoso, um privilégio que nenhuma nação da terra tinha. Porém, não havia confiança nesse Deus. Eles ouviram, eles foram instruídos, mas na hora de verdadeiramente assumir posição, eles não criam no Deus Todo-Poderoso. Embora tivessem vindo milagres, prodígios e maravilhas. E tem muita gente confiada. Tem muito filho de crente confiado. Confiado que porque é filho de crente só está. Não está. Abre o olho. E nem os próprios crentes podem estar tão fiados assim. Ah, recebeu a palavra. Ah, desci as águas do batismo. Ah, fui batizado com o Espírito Santo. Ah, eu falo agora em línguas. Ah, meu Deus, eu profetizo. E Deus fala: grande coisa faz. É pelo meu poder e nada mais. Não tens nada. É para mim, por mim e para mim. Tem objetivo. Deus não dá nada de graça à toa. Deus dá dons para que seja feita a obra. Deus chama e levanta, porque Deus vai usar e vai fazer prodígios. Mas o povo chegou à beira da terra e a partir do 25 eles disseram assim: tudo bem, a terra manda leite e mel, porém o povo desta terra é um povinho forte. É um povo que habita em lugar fortificado. Ele é um povo, aleluia, que é numeroso. Tem os descendentes de Enac, em algumas traduções de Anak, que disse que era dos gigantes. Por quê? Porque a média de estatura era entre 2,10 metros e 2,70 metros. Aleluia. Do qual, no futuro desses descendentes, o próprio Golias tinha 2,90 metros. E era este o povo que estava ali. Agora chegou a hora, meus irmãos, que Deus disse ao povo: vira a terra, maravilha. Agora, meus queridos, afiem a espada, preparem os vossos lombos e saiam à batalha para, aleluia, possuir a terra. Vamos e tomem posse da terra. O povo olhou e disse: o quê? Nem pensar. Que isso? Vou eu fazer guerra? Pô, estava tão bom no Egito. Se é que o Egito foi bom algum dia, estava tão bom no Egito. Olhando para trás. E o pior, irmãos, cuidado com as nossas palavras. A coisa que nós falamos e estamos pensando que estamos falando ao homem, não estamos falando ao homem. Nós estamos falando ao próprio Deus. Nós estamos nos levantando contra o próprio Senhor. Cuidado. O povo disse assim: por que nos trouxe o Senhor aqui? Ele não falou mais nem Moisés.
Porque antigamente eles falavam: Moisés, por que você nos tirou da terra do Egito? Mas neste dia não foi a Moisés que eles se dirigiram. Por que nos trouxe aqui o Senhor para esta terra desse jeito? Para os nossos filhos, a nossa casa serem desfeitas, mortas. Aleluia, para serem mortos nesse deserto. Não era melhor nós termos morrido nesse deserto? Aleluia, não era melhor nós termos voltado? Olha, vamos levantar um capitão e vamos voltar. Aleluia. Rebeldia pura. Começou a andar, começou a caminhada, colocou a mão no arado, está no caminho, está próximo, está à beira da vitória. Está à beira, aleluia, de receber aquilo que chorou por anos. Aleluia, por dias infindáveis, que se afligiu, que orou, que jejuou. E quando chegou a hora, aleluia, de andar mais um pouco, de colocar mais um pouco a mão na espada, está olhando para trás, está desistindo, está pensando em voltar. E Deus disse, aleluia, e Deus só observou o que este povo falava, mas foi encontrado no meio deste povo 2 homens. Um disse assim: vamos, subamos animosamente, porque certamente o Senhor nos fará herdar esta terra. Nós vamos tomar posse. Irmãos, aleluia, aleluias. A palavra animosa vem de ânimo. Ânimo quer dizer, é substantivo masculino, quer dizer coragem, valor. Vamos com coragem, vamos com valor possuir essa terra. E o povo quis voltar, quis apedrejar, quis deixar a Moisés no meio do deserto. E Deus disse assim, aleluia, e aí chega, aleluia, Josué e Caleb se indignam, ficam nervosos com a situação e dizem assim: olha, meus queridos, a terra que nós passamos a espiar, ela é terra que manda leite e mel, sim. Ela é boa. Só que tem uma coisa: a proteção deste povo já foi. A proteção dessas pessoas acabou. Nós vamos devorá-lo como se devora um pão. Por que como se devora um pão? O pão, que defesa tem o pão contra os nossos dentes nenhuma. Ele é agarrado, levado à boca e mastigado. Acabou. Assim é a comparação que ele fazia com seus inimigos, que eram maiores do que eles, que tinham cidades fortificadas, que tinham tudo aquilo que eles pegaram e falaram. Nós vamos verdadeiramente possuir essa terra. Aleluia. E a palavra diz que o Senhor desceu para livrá-los e decretou a sentença, e aquela geração se perdeu e não entrou na terra, ficou perdida no meio do deserto por 40 anos. Eu quero vos dizer apenas o seguinte, irmãos, para encerrar. Maravilha. Todos nós temos promessa. Não vou perguntar aqui quem é que tem promessa do Senhor. Isso é bordão. Todo aquele que anda com Cristo e se dispôs a andar pelo caminho do Senhor tem promessa de vida eterna, de 100 vezes mais nesta terra tem promessa. Mas, irmãos, uma parte da promessa Deus pelo seu poder realiza, mas a outra parte da promessa cabe a mim e a você trilhar o caminho determinado. Pegue na espada. Pegue na espada todo dia, toda hora, todo momento. Verdade. Você não sabe qual é a oportunidade É que verdade, virá. mano. Abre, pois, a tua boca. Esteja pronto e preparado. Não só nos dias de culto, não só para proclamar a palavra para aqueles que professam a mesma fé. Porque eu vos digo que Jesus está voltando, isso é certo. Não há mais tempo. As coisas que haviam de acontecer já aconteceram e estão acontecendo. E você não tem mais tempo. Tá? A trombeta vai soar e quem estiver preparado sobe. Aproveita, meu
lamparina é agora. Aleluia. É agora. Não é depois. Depois eu não vou ter tempo para comprar. A distância que eu terei no tempo para comprar o azeite é o tempo que a porta será fechada e eu não entrarei mais no reino de Deus. Não se permita, após tantos anos de caminhada, após tanta dificuldade, se perder e não entrar e não ouvir o chamado do Senhor. Aquilo que Ele te prometeu será cumprido no seu tempo. Seja animoso, seja corajoso. Passe a mão na espada, continue no arado. Vá adiante. Vá adiante. Porque não é de qualquer maneira, aleluia, que nós entramos no céu. A porta é estreita, o caminho apertado. E todos têm que fazer profissão de fé. Todos têm que aceitar Jesus. Todos têm que se, aleluia, pautar pela busca que é a palavra. Jesus disse: sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. E aqueles que são considerados amigos, ele disse: já não vos chamarei servos, mas chamarei amigo. Porque aqueles, aleluia, o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Jesus e o próprio Deus chamou, quando chamou Abraão, e não mudou de lá para cá, com Jesus Cristo, chama para ter uma intimidade, chama para ser pessoal, um amigo pessoal, um Senhor pessoal, um Senhor que, aleluia, vela por você e que faz, mas pessoal. Você tem que, aleluia, aceitá-lo e andar com ele. E até o final, porque a vitória só chega no final. A vida eterna, por isso que escrito está: aqueles que caminharem e forem fiéis até o fim. Até o fim. Aí ele fala: herdarão isto ou aquilo, ou farei que entreis no templo do Senhor assim assado. Então eu quero vos dizer, irmãos, o seguinte: o mesmo Deus que acompanhou aquele povo pelo deserto, o mesmo Deus que fez a promessa a Abraão, do qual descende Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia, de um povo chamado judeu hoje, israelita, continua hoje, mais de 5.000 anos de história, está aí. Alguém quer negar, mas eles estão aí. Voltaram em 1948 para o estado que fundaram. Guerrearam contra 5 nações, um povo que estava disperso, sem exército, e conquistaram toda a terra que eles colocaram até hoje. Tentam destruí-los desde então e não conseguem. E você é descendente pela fé desse Deus poderoso, que cuida dos seus, que tem promessa, que usa e que faz prosperar nesta terra. Então seja fiel, porque Deus não é Deus de brincadeira. Quando Deus muda e decreta sentença, você também não escapa. Mas quando Ele decreta a bênção, não tem inimigo na terra ou espiritualmente que tira ela da tua mão. Aprenda. Promessa e salvação só se perde por você mesmo. Você é responsável. Não diga que o diabo arrancou você dos caminhos do Senhor. Não diga que o diabo tirou a tua salvação e a tua coroa. Admita que você mesmo se perdeu no caminho e se deixou levar. Porque quando você faz isso e resolve voltar, Deus ainda também tem misericórdia de reintegrar você novamente na árvore e você herdar a vida eterna. Enquanto houver vida, confesse os teus pecados, deixe os maus caminhos e ande no caminho do Senhor, para que você tenha a vida eterna. Não desista do caminho de Deus, porque Deus não desistiu de você ainda. Aleluia. Não se aflija com